Reuniões mensais aqui do CJA e hoje temos a honra de poder ter conosco doutora Vera, doutor André e doutor Sérgio Guerra, nos quais eu vou fazer uma breve apresentação de cada um. Doutora Vera é sócia do Sanfield Advogados, professora da FGV São Paulo, doutora pela USP e mestre pela PUC São Paulo em Direito Administrativo. Foi Visiting Fellow da Fundação Lehman na Oxford University. Doutor André Junqueira é procurador do Estado de São Paulo, coordenadora da assistência de arbitragens da PGSP e membro de assistência de arbitragens, doutor, mestre e bacharel pela USP. Doutor Sérgio Guerra, diretor e professor titular da FGV Rio, Visiting Researcher na Yale Law School, com pós-doutorado em Administração Pública pela FGV-EBAP e doutor pela UGF e mestre pela UCAMP. É uma honra poder ter vocês hoje e compartilhar conhecimentos acerca da arbitragem com a administração pública. Nesse sentido, gostaria de, por favor, doutora Vera, pode iniciar sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Carolina. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma oportunidade excepcional para quem está entrando no tema da arbitragem, quem está estudando, participando das competições. E vocês escolheram logo um assunto quente, né? Um assunto do momento envolvendo arbitragem e administração pública. A gente combinou que cada um de nós falaria aqui por 10, 15 minutos e depois a gente faria um bate-papo, uma conversa aberta. Então, eu queria entusiasmar e chamar todo mundo a participar, fazer perguntas, a gente fazer um ambiente de trocas. Eu vou começar aqui rapidamente lembrando que arbitragem com a administração pública não é mais uma novidade. A gente passou um bom tempo tentando evitar, ou eu digo a gente, né, a administração pública passou um bom tempo tentando evitar a arbitragem no seu campo, até que em 2015 a lei de arbitragem foi alterada para finalmente incluir explicitamente, não que antes não pudesse, antes podia existir a arbitragem, mas os professores de direito administrativo tradicionalmente gostavam muito de dizer que não tinha uma autorização expressa, ainda que a arbitragem ela não dependesse de uma autorização expressa, porque ela é uma decisão contratual e as partes poderiam contratualizar a arbitragem. Mas, enfim, o tema foi superado. Hoje não há a menor dúvida que a administração pública, direta e indireta, pode utilizar a arbitragem para dirimir seus conflitos. E a chave que a legislação usa é os chamados direitos patrimoniais disponíveis. Então, eu vou aqui pensar um tema que eu acho que é relevante, porque os chamados direitos patrimoniais disponíveis não é um critério que eu considero bom para definir o que é arbitrabilidade objetiva para nós que somos professores e que atuamos no tema do direito administrativo. Por que que eu acho que essa não é uma chave boa? É o critério da lei, não há a menor dúvida, né? Mas para o direito administrativo, esse critério diz muito pouco e gera muita confusão. O critério é legal, ele é muito diferente do que a doutrina costuma usar. A gente, se formos para os manuais, o que vocês vão encontrar são outros tipos de classificação, né? Vou lembrar aqui das atos de gestão e de império, cláusulas exorbitantes, poder de polícia, sanção administrativa, indisponibilidade do interesse público sobre o privado. E essas chaves não combinam ou gera dúvidas quando, num caso concreto, vai se tentar identificar se é algo arbitrável envolvendo a administração pública ou não. De qualquer maneira, eu acho que talvez a gente possa começar bem tendo alguma clareza quando a gente pensar que todas aquelas situações em que a administração pública ela for omissa ou que ela atuar de uma maneira que seja capaz de impactar uma relação contratual, na qual ela seja parte, na qual o poder público esteja presente como um sujeito de direito, como qualquer outro, numa situação como essa, tendemos a dizer que a administração pública poderá se submeter à arbitragem para dirimir os conflitos decorrentes dessa sua ação ou omissão em razão de uma relação contratual.
Então, por isso, por exemplo, que a gente diz que não é grande coisa dizer, a sanção administrativa não pode ser objeto de arbitragem, porque isso seria claramente uma situação em que a administração pública atua com poder de autoridade. Não, não é bem assim. Quando você está numa relação contratual, aliás, não é nada assim, né? Quando você está numa relação contratual, a administração pública ela não atua numa relação abstrata, ela não atua como se ela tivesse numa relação de superioridade, ela atua numa relação contratual e todo contrato é possível ter uma sanção estabelecida, pode ter uma cláusula que estabeleça obrigações amplas a uma parte, a outra. Então, para começar, todas as relações, em princípio, ah, as ações e as omissões de parte a parte numa relação contratual que envolva administração pública podem vir a gerar descumprimentos contratuais e esses descumprimentos contratuais virem a ser objeto de avaliação por meio de um tribunal arbitral. Em situações como essa, em que um tribunal arbitral ele seja chamado para tratar sobre uma relação contratual, em que ele vai avaliar se houve ou não houve o cumprimento de uma norma, se houve um impacto no equilíbrio econômico-financeiro das partes. Eventualmente, o tribunal vai dizer que determinada norma não se aplica naquela relação contratual e que, portanto, não tem as consequências que uma das partes pretende ter. Mas o que é muito importante para todo mundo que desenha cláusulas arbitrais envolvendo a administração pública, me parece ter em mente que desenhar, quando se busca trazer mais segurança jurídica e explicitar nos contratos quais são as matérias especificamente, determinando qual é a matéria arbitrável, ajuda muito a evitar conflitos, porque quando a gente começa a discutir a arbitrabilidade objetiva numa arbitragem, é muito ruim, porque isso significa que uma das partes não queria estar ali. E isso é muito ruim para a legitimação da decisão envolvendo um tribunal arbitral. Existem muitos temas difíceis a partir dessa minha colocação inicial, e agora eu vou, aqui nos meus minutos finais, nesse início de conversa, chamar a atenção para a segunda parte do título que nos trouxe aqui para esse bate-papo, que é o sistema de precatórios. Lembrando que a lei da arbitragem, lá no artigo 31, ela estabelece que a sentença arbitral ela produz entre as partes os mesmos efeitos de uma sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, né? E, em sendo condenatório, ela constitui um título executivo. E como é o sistema que os órgãos do judiciário se submetem quando condenam a administração pública a pagar? Se submetem ao artigo 100 da Constituição Federal, que regula a execução das obrigações de pagar definitivas, né, as transitadas em julgadas contra o poder público. Significa que o artigo 100 tem aqui uma bela inovação no nosso sistema, que é dar previsibilidade ao pagamento da despesa decorrente de decisão judicial, quando transita em julgado, evidentemente, né? Fazendo com que haja uma determinação de uma obrigação de pagar e que essa obrigação de pagar ela passe a estar incluída dentro da programação financeira no orçamento de cada esfera federativa. Porque, como se trata de uma obrigação nova, que não estava prevista no orçamento, ela precisa ser programada financeiramente para ali estar. Agora, nem toda decisão de um tribunal arbitral, ela envolve uma obrigação de pagar. Nem toda sentença arbitral envolve uma obrigação de pagar. Muitas vezes, uma sentença arbitral pode trazer obrigação de fazer, por exemplo. Existem situações em que a cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro num contrato, tal qual desenhada no contrato, ou conforme o pedido das partes, porque isso também é muito importante na análise de caso a caso, vão levar a uma decisão arbitral que possa ser qualificada como uma obrigação de fazer. Por exemplo, uma obrigação de fazer o reequilíbrio econômico-financeiro, cabendo ao poder público escolher
a melhor forma como esse equilíbrio vai ser implementado, se vai ser por meio de um aumento de tarifa, se vai ser por meio de uma prorrogação do prazo de vigência do contrato, se vai ser por meio do pagamento de uma indenização. Então, é uma situação bastante diferente de uma obrigação de pagar. Tem um caso que eu gostaria de chamar, eu vou trazer aqui nessa minha fala mais 3 casos, e aí eu encerro nessa fala inicial. Um deles que não envolvia arbitragem, mas que nos traz alguns elementos para que a gente possa pensar sobre os desenhos contratuais e o que os contratos podem estabelecer como regras, tendo em vista a sua própria lógica econômica financeira. Eu vou trazer aqui um caso do município de Rio das Ostras, é um caso que é muito conhecido, é um caso que foi judicializado e que houve uma discussão importante sobre o uso do fundo garantidor criado no âmbito desse negócio que envolvia um serviço de iluminação pública no município de Rio das Ostras. Não era iluminação, acho que era saneamento, me perdoem. E nesse caso, houve uma legislação municipal que criava um fundo garantidor, cujo objetivo era garantir a realização das contraprestações pecuniárias assumidas pelo município em razão do contrato, era uma parceria público-privada. Esse fundo garantidor, ele era preenchido com recursos que vinham de royalties do petróleo, que o município tinha direito. E o município, em determinado momento, houve lá um conflito, a situação é bastante complexa, mas o município deixou de fazer as contraprestações, houve uma questão envolvendo reequilíbrio econômico-financeiro, a parte se sentiu prejudicada, a parte buscou a execução desse fundo garantidor, e o município não atendeu o pedido que foi feito, e ao final a parte precisou ir ao judiciário, não foi uma arbitragem, para que o judiciário condenasse o município em favor da concessionária, tendo em vista o descumprimento de uma obrigação do contrato. E o pedido que foi feito era que o município deveria arcar com esse pagamento com base nos recursos que ele ainda tinha nesse fundo garantidor. O pedido era que esta condenação judicial ela não deveria ser executada por meio de precatório, porque o município tinha recursos que haviam sido alocados a um fundo garantidor, e esse fundo garantidor só liberaria esses recursos depois de cumpridas todas as obrigações contratuais. E foi exatamente esse tema que foi objeto de judicialização, e ao final o judiciário reconheceu que o município deveria arcar com suas obrigações contratuais a partir dos recursos que haviam sido segregados nesse fundo garantidor e não via regime de precatório. É uma discussão bastante interessante que a gente pode trazer para o ambiente da arbitragem, porque envolve um determinado desenho contratual. Um outro tema que tem sido discutido já desde o início dos anos 2020, que foi inclusive objeto de uma norma da ANTT, que criou o regulamento das concessões rodoviárias. Esse é o chamado RCR, acho que é o número 3, se eu não me engano, de 2023. A ANTT andou organizando variados temas envolvendo a gestão de contratos de concessão de rodovia por meio dos chamados RCRs, Regulamento de Concessões Rodoviárias. E o RCR 3, artigo 170 e qualquer coisa, tem lá uma previsão de que os contratos podem trazer as chamadas contratos de concessão. Podem contratos de concessão patrocinada ou concessão administrativa, podem trazer as chamadas contas vinculadas, que são contas que são preenchidas com recursos advindos
da própria concessão, recursos de outorga, que são de responsabilidade de propriedade do poder público, mas que ficam segregadas para serem utilizadas em benefício do próprio negócio, recursos decorrentes de descontos da tarifa em razão do impacto do desempenho, por exemplo. Cada contrato vai trazer um desenho, um variado número de contas, contas para os mais variados fins. A gente tem visto isso nas concessões federais, tem visto nas concessões dos estados, e cujo objetivo é segregar recursos que seriam do Estado, que ainda não entraram no Caixa Único do Estado, são recursos que têm origem na própria concessão e que são utilizados, podem vir a ser utilizados conforme as próprias regras contratuais para atender obrigações decorrentes do próprio contrato. Então, portanto, eventual descumprimento contratual por parte do poder público ou eventualmente um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, essas contas podem ser acessadas para viabilizar que o pagamento da indenização seja feita por meio desses recursos, por meio de uma lógica de um desenho contratual, ao invés de se buscar uma solução no caso de um litígio, no caso de uma condenação judicial, uma condenação numa arbitragem, de uma obrigação de pagar, que possa gerar uma obrigação que leve à realização de um precatório. E, por fim, uma notícia que eu li na semana passada, até quem me chamou a atenção foi meu querido amigo Egon, a gente conversava sobre o tema, saiu publicado no Migalhas, eu não encontrei ainda a decisão publicada no site do STJ, mas eu dou a notícia para vocês, é um recurso especial, o número é o 2, eu deixei ele anotado aqui que eu não ia lembrar esse número, é o número 2223325. Saiu publicado na semana passada no Migalhas uma notícia envolvendo um litígio em arbitragem entre o AFC, que é um braço do Banco Mundial, e o município do Rio de Janeiro. O caso, se eu conseguir entender bem, porque o acórdão não está disponível, mas o AFC ajudou o município do Rio de Janeiro a fazer a estruturação do contrato, acho que foi de iluminação pública, se não estiver enganada, e o município identificou que o valor de reembolso, ou o valor a que a UAFC teria direito, quando foi feita a licitação, para remunerar o trabalho de estruturação do projeto que ele fez, o município identificou, por alguma razão, que aquele valor não era devido, que seria devido um valor menor do que o UFC achava adequado, e quando houve a celebração do contrato de concessão e o pagamento da outorga, o município, ao invés de fazer o repasse dos valores devidos pela estruturação do projeto à estruturadora AFC, fez uma segregação desse valor e depositou num fundo municipal, e o AFC foi a um tribunal arbitral para que o tribunal arbitral reconhecesse o direito de o AFC ter acesso a esse valor em decorrência da obrigação contratual assumida com a AFC de ressarcimento dos valores pela estruturação do projeto. E a notícia, então, do Migalhas é que o tribunal arbitral reconheceu que o AFC tinha direito ao acesso, o tribunal arbitral obrigou o município a fazer o pagamento, com base nesses recursos que haviam sido depositados num fundo municipal. O município foi ao judiciário questionar, dizendo que a sentença arbitral ela não era válida, porque esse pagamento só poderia ser feito via precatório, e essa decisão do STJ da semana passada reconheceu que o pagamento determinado na sentença arbitral não se submeteria ao sistema de precatório, porque os valores já estavam previamente depositados num fundo municipal, não tinham integrado a conta única do Tesouro Municipal, e não havia que se falar sobre a necessidade de um pagamento via precatório. Que eu saiba, essa é a decisão mais recente sobre o assunto. O tema é cheio de controvérsias, o tema tem muitas nuances, o tema depende, como eu disse, do pedido da parte, o tema depende de como o contrato ele é estruturado, e com essas informações iniciais aqui, eu vou deixar os meus colegas aprofundarem do ponto de vista teórico quais são hoje os estados da arte envolvendo o assunto. Então, eu devolvo a palavra para a Carolina ou para o André, como é que a gente vai seguir a partir de agora. Excelente exposição, doutora Vera, muito obrigada.
em buscar tanto essa questão da história com a administração pública, como funciona o sistema de precatórios e casos concretos até o mais recente. Com isso, passo a palavra para a doutora André. Queremos escutar o que você tem a nos dizer sobre o assunto. Enfim, muito obrigada. Obrigado, Carolina. Agradeço a você pelo convite, agradeço aí ao Comitê de Jovens Arbitralistas do CBMA e agradeço a oportunidade de poder dividir esse evento com a professora Vera e com o professor Sérgio, que são pessoas que eu admiro muito de longa data já, desde os meus tempos aí de graduação. Eu adoro falar sobre esse tema, então fiquei muito feliz de poder trazer um pouco da minha contribuição e vou tentar dar um enfoque um pouco diferente daquele dado pela professora Vera, justamente para a gente poder integrar esse debate com diversas visões e com aspectos diferentes do nosso direito, né? Eu acho que quando a gente fala sobre a sistemática de precatórios na arbitragem, a gente precisa ter um olhar sobre um conjunto de normas que organiza o direito financeiro brasileiro. Eu acho isso muito importante, né? E quando a gente se debruça sobre esse conjunto de normas, a gente verifica o quê? A gente tem, tradicionalmente no nosso direito, isso já há um bom tempo, né? Arriscaria dizer que há uns 80 anos, mais ou menos, isso está delimitado no nosso direito, uma divisão entre pagamentos realizados pela administração pública de forma volitiva, seja através de um contrato, através de um convênio, os pagamentos dos salários dos servidores públicos. Existe toda uma sistemática para esses pagamentos volitivos feitos pela administração pública. E ao lado disso, a gente tem um regramento próprio para os pagamentos que são realizados pela administração pública de maneira forçada através de um comando jurisdicional, tá? Isso está constitucionalmente organizado no nosso direito, pelo menos desde a Constituição de 34, que constitucionalizou a sistemática de precatórios. Então, a partir dela, a gente já tem ali uma definição básica de que as sentenças que impõem uma obrigação pecuniária ao poder público serão executadas mediante precatório. Ótimo, começamos daí. Mas a gente tem um conjunto de normas que vieram depois e que começaram a organizar essa sistemática. E tem uma lei que é muito importante que a gente estuda em direito financeiro, que é a Lei Federal 4.320, de 1964, que dispõe sobre a organização do orçamento, das finanças e da contabilidade pública. Ela se aplica à União, estados e municípios. E essa lei, ela traz um sistema da organização da despesa pública, tanto do ponto de vista do cumprimento de obrigações previamente firmadas pela administração, tanto do ponto de vista de cumprimento de obrigações determinadas pela jurisdição. Essas obrigações financeiras, elas são organizadas orçamentariamente e financeiramente por três atos administrativos: o empenho, que faz uma reserva orçamentária de um valor que a administração pública acha que vai despender com uma determinada despesa; a liquidação, que é um ato administrativo emanado pela administração pública, quando ela verifica o implemento das condições para a realização daquele pagamento, e a partir da liquidação já nasce o direito subjetivo do credor a receber esse valor, e o pagamento, que é a própria instrumentalização da transferência financeira ao credor, ok? E de um outro lado, a gente tem toda uma sistemática para o pagamento do precatório, que também passa por empenho, liquidação e pagamento, mas dentro de uma segregação contábil totalmente diferente, a partir de uma lista de credores organizadas em ordem cronológica e de acordo com uma disciplina prevista ali nos vários parágrafos do artigo 100 da atual Constituição de 88. Ok? Em paralelo a isso, a gente tem outra lei muito importante, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é do ano 2000, é uma lei complementar, e que também trouxe ali uma disciplina um pouco mais detalhada para a organização da despesa pública. E ela traz no seu artigo 10
uma previsão que reforça toda essa sistemática que já estava no artigo 100, mas de uma maneira muito mais enfática, no sentido de que qualquer condenação proferida contra a administração pública decorrente do exercício jurisdicional será necessariamente cumprida mediante a organização dos precatórios previstos na Constituição e que é proibido você fugir dessa ordem de precatórios, é proibido haver qualquer designação específica de casos que não esteja constitucionalmente prevista, e você não pode utilizar outras reservas orçamentárias para pagar despesas decorrentes de sentenças jurisdicionais. O artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal é muito claro nesse sentido. E a gente também tem normas infralegais, sendo que a principal delas é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ele é vinculante para todas as esferas da administração pública e ele organiza a contabilidade pública, em especial as despesas feitas pela administração pública, em elementos de despesa e proíbe expressamente que você faça o adimplemento de uma despesa por um elemento diferente daquele contido na classificação dela. E as sentenças jurisdicionais, ela possuem um elemento de despesa específico, o elemento 91. Então, dentro da organização contábil, você não pode se valer de um empenho para o pagamento de uma parcela de um contrato que não foi pago para pagar um precatório decorrente de uma sentença jurisdicional que reconheceu um crédito ao credor, seja do mesmo contrato, seja de contratos diferentes. A contabilidade pública proíbe que isso seja feito, ok? Assentadas essas premissas, o que que a gente tem na prática, né? Isso eu não preciso nem falar, todo mundo que está aqui acho que sabe. A gente tem um sistema constitucional de precatórios que, em tese, é muito bom, deveria ser muito organizado, mas ele passou por inúmeras dificuldades desde 1988, inúmeras reformas constitucionais, atrasos, parcelamentos e mudanças de regime jurídico que fizeram com que hoje o precatório da maior parte dos entes da federação não seja adimplido dentro daquele prazo que se imaginou no constituinte originário. E aí, por conta disso, a doutrina tem produzido interpretações de que a sentença arbitral, ou em alguns casos até a sentença jurisdicional do Poder Judiciário mesmo, poderia estar fora da sistemática de precatórios. E aí existe um conjunto de produção doutrinária que fala que, uma vez que a administração pública preveja em seu orçamento o pagamento de uma determinada sentença arbitral ou proferida pelo Poder Judiciário, está tudo bem, isso poderia ser feito. Então, a gente não precisaria ir para a sistemática de precatórios se já houvesse uma reserva orçamentária para o pagamento daquela sentença. E essa leitura doutrinária, ela é absolutamente constitucional, inconstitucional e ilegal. Justamente porque o nosso sistema jurídico não permite que você faça uma reserva no orçamento para pagar uma sentença fora do regime de precatórios. Então não é só fazer, porque se você estiver fazendo isso, o gestor que faz isso está praticando uma improbidade administrativa. Então isso não pode ser feito. Então, todas essas interpretações que buscam afirmar que você pode fazer uma previsão orçamentária para pagar uma sentença e está tudo bem, são previsões equivocadas, tá? No mínimo, né? Para não dizer outra coisa. Agora, a gente também tem, nesse debate, outros vieses e outras possibilidades, né? E isso foi muito bem colocado na fala da professora Vera. Algumas modalidades de contrato, como os contratos de concessão e PPP, permitem que, uma vez reconhecido um reequilíbrio econômico-financeiro, que a instrumentalização desse reequilíbrio, o dispêndio financeiro para retornar uma situação de equilíbrio naquele contrato, pode ser realizado sem recursos do Tesouro, sem recursos públicos. Isso pode acontecer, nossa legislação admite isso. Em casos dessa natureza, aí realmente não faz sentido a gente falar na incidência do regime de precatórios. Mas a gente precisa ter muito claro aqui os conceitos e como esses conceitos são aplicados. Um tribunal arbitral pode avaliar um pleito de desequilíbrio econômico-financeiro, julgá-lo procedente, não tem problema nenhum nisso, não existe nenhum tipo de inarbitrabilidade nisso, de maneira alguma.
e pode determinar que a administração pública promova esse reequilíbrio de acordo com as modalidades ali previstas em contrato. E essa escolha, né, no meu entendimento, sempre vai caber à administração pública. É uma escolha regulatória. Dizer se a tarifa da rodovia vai custar R$ 5 ou R$ 5,50 não é algo que o tribunal arbitral possa fazer. É algo que a administração pública vai fazer. E se essa administração pública, ao se debruçar sobre as modalidades de reequilíbrio, fizer a opção por reequilibrar mediante transferência de recursos do Tesouro, aí realmente a gente tem a incidência do regime de precatórios, não tem como fugir disso. Obviamente, eu acredito, defendo que o gestor público, ele precisa, sempre que for reconhecer um reequilíbrio econômico-financeiro, buscar fazê-lo de uma forma que seja menos onerosa ao privado, que realmente traga ali uma situação de equilíbrio, principalmente em termos financeiros, sempre que isso for possível, de acordo com o conjunto de interesses que ele vai ter que ponderar do caso concreto. Mas caso isso não seja, e ele tenha que optar pela modalidade mais difícil, que é receber o recurso do Tesouro, aí realmente esse pagamento vai ser instrumentalizado pela sistemática de precatórios. E eu acho que o tribunal arbitral não pode se imiscuir nessa decisão, que é uma decisão da administração pública, como isso será feito, tá bom? Para concluir, porque eu já estou aqui há 11 minutos, né? Depois a gente pode falar sobre outros temas, mas esse debate que a professora Vera trouxe sobre o fundo garantidor, ele é um debate muito importante. Realmente a gente precisa se debruçar, entender, compreender a extensão disso, e esses precedentes que a professora Vera trouxe são interessantíssimos. Mas eu queria colocar aqui um ponto que acho que é legal para a gente poder refletir também, que o fundo garantidor, né, ele foi imaginado para oferecer garantias contratuais, né? Então, para o adimplemento de parcelas contratuais, mediante garantias ofertadas por instituições financeiras. E existe uma disciplina própria na Lei 11.079, lá no artigo 18, a respeito da Constituição e como os recursos desses fundos podem ser utilizados. E lá no parágrafo 10 do artigo 18, tem uma disposição específica que diz que a gente não pode se valer desses recursos quando a gente teve ali uma rejeição expressa da medição contratual ou do pagamento mediante ato motivado, né? Então, acho que esse é um elemento importante para a gente levar em consideração quando a gente se debruça com uma arbitragem de PPP que tem um fundo garantidor constituído e a gente precisa avaliar se os recursos desse fundo podem ou não ser utilizados para o pagamento da sentença condenatória fora do regime de precatórios. A gente está diante de uma questão que envolve o adimplemento de uma parcela contratual, cujos recursos foram reservados mediante uma garantia prestada por uma instituição financeira, ou a gente está diante de uma indenização pleiteada pelo privado, que não tem nada a ver com o pagamento das parcelas contratuais. Acho que esse é um ponto. E segundo, a rejeição do pagamento pleiteado pelo privado na esfera administrativa contou com ato motivado ou não pela administração pública? Acho que esse é outro ponto também que a gente precisa ficar atento sobre esse tema. Eu teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que o professor Sérgio vai ter mais a contribuir do que eu, senão eu vou ficar aqui divagando, e eu acho que as contribuições do professor Sérgio em torno desse tema são riquíssimas também, sou um grande admirador do trabalho dele, então gostaria de ouvi-lo também. E agradeço pela atenção de todas e todos. Ótima apresentação, doutor André. Você abordou acerca do direito financeiro, questões orçamentárias, a realidade dos precatórios e perspectiva doutrinária. Excelente. E com isso, doutor Sérgio Guerra, gostaríamos de ouvi-lo acerca do tema. Obrigado, Carolina. Eu também queria agradecer pelo convite para participar dessa reunião do Comitê de Jovens Arbitralistas do CBMA. Eu acompanhei a criação desse comitê pelo professor Gustavo Schmidt, nosso colega lá da FGV Direito Rio. Na época, conversamos muito quando ele estava criando, e vejo aí como evoluiu e hoje já está bem consolidado. Então, uma alegria estar aqui com a professora Vera, que é a minha colega da FGV de São Paulo, né? E o meu colega também, André Junqueira, né? Já estivemos aí em vários eventos, várias atividades acadêmicas,
É uma alegria estar aqui compartilhando algumas reflexões com vocês. Vejo que nós temos aí, além de nós três, 22 colegas, 22 participantes, então a gente que está na academia vê alunos interessados num tema bastante complexo à noite, né, interessados em acompanhar esse tipo de reflexão. Isso é muito estimulante para nós, colegas, todos nós que somos da academia. Bom, mas aí, de forma bastante objetiva, essa apresentação que a professora Vera fez, muito didática, é muito interessante a forma como ela encadeou as ideias, e o professor, e o doutor André também, que também é professor, também é um acadêmico, me permite chegar num ponto que foi objeto, inclusive, de um artigo que eu escrevi, onde eu, na verdade, gostaria de deixar um pouco mais claro para quem, especialmente, não é da área do direito administrativo, compreender algumas diferenças entre as arbitragens envolvendo a administração pública em contratos que são regidos pela Lei de Licitações e contratos que não são regidos diretamente por essa lei, né? Eles são regidos por leis especiais. Por que a minha ideia de sempre trazer esse tema sob essa ótica? Porque em alguns encontros eu percebi uma certa confusão. A gente fala precatório, não precatório, pode, não pode, às vezes até a questão do fundo que a professora Vera trouxe, misturava tudo como se nós estivéssemos falando de uma única forma de arbitragem com a administração pública. E é interessante, os colegas arbitralistas, ou seja, aqueles que são especializados nos procedimentos de arbitragem, que não têm, vamos dizer assim, uma especialidade no direito administrativo, eu me recordo que em alguns encontros, né, que eu participei de arbitragem, alguns seminários, alguns congressos, no início falava assim, olha, a arbitragem é um sistema, bem-vindo à administração pública, nada muda, e a administração pública e vocês, administrativistas, que se adequem ao sistema arbitral. E o que a prática vem mostrando é que, na verdade, os arbitralistas é que estão tendo que entrar no ambiente de um outro sistema, como eu gosto de dizer, utilizando os sistemas autopoéticos de Luhmann, é um outro sistema, ou um outro subsistema, ou microsistemas. Então, os arbitralistas, eles, na verdade, estão tendo que se adaptar, como a própria administração pública fez, criou as equipes, né? Não só as federais, as equipes federais, mas também as estaduais, para se adaptar à arbitragem. E a arbitragem também, os arbitralistas estão tendo que se adaptar. Então, a minha ideia de tentar sistematizar dessa forma foi de trazer um pouco mais de clareza para compreender o que acontece nos contratos mais simples, os contratos regidos pela legislação de contratos e os contratos regidos pelas leis especiais em setores altamente complexos. Então, essa foi a ideia. Então, é nesse sentido que eu vou seguir aqui com uns 12 minutos que eu tenho pela frente. O que eu penso aqui quando eu separo em dois grandes sistemas ou microsistemas? Tá? E a gente tem que entender, tá? Tirando aqueles contratos mais tradicionais, eu vou fazer de forma diferente. Vamos trabalhar em três partes. A primeira parte é o sistema arbitral tradicional. O que o sistema arbitral tradicional traz? A forma de cumprimento de uma sentença arbitral condenatória é pela execução judicial. Ponto. Então, se você tem uma sentença arbitral final, bonitinha lá, com todas as suas determinações, vai haver uma fase judicial que é uma execução por quantia certa, disposta no artigo 515, inciso 7 do CPC. Então, você tem a sentença, você vai executar. Tem a parte A e B, as duas privadas, quem ganhou vai lá e executa. De outro lado, você tem duas outras formas na administração pública. A primeira, você vai seguir basicamente o mesmo roteiro. Você vai ter, ao final, uma decisão, uma sentença arbitral, onde você tem uma execução por quantia certa, uma determinação ali, e aí você vai para o precatório, que já foi amplamente aí esclarecido pela professora Vera e pelo doutor André Junqueira. Então, essa é a segunda parte. Aí eu iria para uma terceira parte, né, que é onde você tem uma arbitragem envolvendo o privado e a administração pública, só que a forma de cumprimento dessa sentença ela é diferente. Né? Por que ela é diferente? Né? Porque o sistema de precatório, como já foi bem colocado, ele demora muito. E você tem determinados contratos que não dá tempo de esperar. Por que não dá tempo de esperar? Porque o setor privado ele precisa ser atendido de pronto, porque é um contrato especial onde o setor privado tem que ser beneficiado e receber ali uma solução instantânea. Não,
porque exatamente pelo regime jurídico de direito público. Isso é que é importante que quem atua em arbitragem entenda. Ou seja, a importância não é das partes, a importância é do cidadão, quem utiliza aquele serviço, quem utiliza aquele bem que está sendo objeto de um contrato de parceria. Então, o bem tem que estar disponibilizado com todas as seguranças, com a continuidade, com a universalidade, com a qualidade, né? Com eficiência e tudo mais. Então, o fim é o atendimento do interesse da sociedade. Essa é a diferença. Não é a questão de um contrato entre A e B, é um contrato multilateral, ou seja, tem vários interesses em jogo. E aí, para isso, há uma normativa diferenciada, onde é isso que eu quero explorar um pouco aí no tempo que eu tenho pela frente. Como é que funciona isso, né? Primeira coisa que tem que se compreender é que a própria legislação atribui a esses contratos a denominação de parceria. Antigamente a gente falava muito em concessão de serviço público, permissão de serviço público. E a lei 13.334, que é uma lei de 2016, ela ampliou esse conceito. Ela trouxe o seguinte: o que é uma parceria? Aí ela trouxe várias: concessão comum, a concessão patrocinada, concessão administrativa, as concessões setoriais, permissões de serviços públicos, arrendamentos de bem público e outros negócios públicos privados. Então, a partir dessa lei, que é de 2016, é uma lei que é do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, ele ampliou, hoje é um conceito aberto. Então, dependendo do contrato que firmado entre a administração pública e o setor privado, você pode caracterizá-lo como um contrato de parceria, não porque você tem um contrato típico ali de uma concessão de serviço público, porque ele é complexo, ele é muito complexo. Ele admite uma série de aspectos muito complexos que acabam levando ele para essa categorização. E esses contratos, como é que eu identifico um contrato complexo que eu posso rotulá-lo de uma parceria? Você tem um sistema econômico financeiro sofisticado, você tem uma partilha de riscos, né? Você tem normalmente uma matriz de riscos entre a administração e o setor privado, você tem aportes de recursos financeiros muito significativos, né? Eles são disciplinados normalmente por leis especiais, ou seja, você tem a lei de licitações e contratos administrativos aplicada apenas de forma subsidiária. Eles são contratos muito longos, normalmente eles prevêem uma renovação, possibilidade de renovação, tem revisões periódicas, às vezes você revisa um contrato inteiro, né, durante um determinado período, né? Esses contratos, eles sofrem de uma grande mutabilidade, seja pela complexidade da sociedade. Então, um exemplo aí que talvez vocês jovens nem lembrem, o orelhão. Não sei se vocês lembram o que é isso, mas antigamente existiam os orelhões nas ruas. Não sei se todos conhecem os orelhões, né? Mas eram os telefones públicos que tinham. Hoje em dia não faz sentido você ter um contrato. Você imagina ter um contrato que ainda exija a instalação de orelhões. Então você tem a modernização da sociedade, a tecnologia, você vai tendo novas tecnologias, vão tendo inovações. Então o contrato ele é um contrato vivo, mutável, é um contrato incompleto. A teoria dos contratos incompletos, ele precisa o tempo inteiro sofrer o quê? Uma regulação. Aí entra na área que eu gosto mais, que é a área do direito regulatório, ou seja, quando você traz a regulação, você traz uma grande complexidade para dentro desse contrato. E quando você leva um contrato dessa ordem para a arbitragem, você precisa necessariamente, os profissionais que atuam nesses contratos e nessas arbitragens, precisam compreender como funciona a regulação desses contratos. Porque isso não é simples. Isso demanda que profissionais preparados, né, como a professora Vera, né, como o doutor André e tantos outros colegas da academia, estão atuando em arbitragem porque há necessidade, junto com arbitralistas, civilistas, processualistas, que os administrativistas participem diante dessa grande complexidade que tem com o direito administrativo, o regime jurídico de direito público e a função de regulação estatal, que é relativamente jovem no Brasil. Então, dessa forma, ou seja, você passa a ter mecanismos, né, já chegando agora no tema do nosso encontro, mecanismos extraprecatórios de cumprimento da sentença arbitral. Não é porque, de novo, é para beneficiar o parceiro privado, é para beneficiar o sistema regulado.
O contrato ele faz parte de um sistema muito complexo. Então, se você está tratando, por exemplo, do setor portuário, eu gosto muito de utilizar, porque é um setor que eu não tenho arbitragem, então eu fico muito confortável de falar. Você tem um setor portuário, por exemplo, onde você tem questões. Você imagina para instalar um porto, né? Para você colocar um porto, instalar, construir. Pode ser um setor público, você pode ter um porto privado, um TUP. Né? Você tem, primeira coisa, a mobilidade, você tem que ter a definição da localização daquele porto. Você imagina a complexidade para a definição de um porto. Aí você tem questões de vigilância sanitária, você tem questões do próprio transporte marítimo, você tem questões da Polícia Federal, você tem questões da Marinha, ou seja, é uma grande complexidade. Então você não pode fazer uma análise ou tentar incorporar questões da arbitragem olhando para dois sistemas diferentes. Uma coisa é eu ter um contrato de locação com a administração pública, outra coisa é ter um contrato de arrendamento da área portuária de 30 anos ou 60 anos. É completamente diferente. Então, é dentro desse aspecto que nós precisamos ter a compreensão dessa grande diferença, desse microsistema que eu chamo, que requer não apenas o precatório. Pode ser feito o pagamento precatório, mas normalmente o que tem se visto é o direcionamento para a não busca por precatório. Por quê? A necessidade de que, por exemplo, um setor ferroviário, você imagina um contrato de concessão no setor ferroviário, você tem uma decisão arbitral final e o tribunal condene lá no pagamento de uma indenização. E a parte vai receber a indenização quando? Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? E o sistema, como é que vai funcionar? E os usuários daquele sistema ferroviário, né? E as obras que são necessárias, e as questões ambientais que precisam ser corrigidas. Não dá tempo de esperar. Então, o decreto, estamos com 12 minutos e 40, tá? O decreto 10.025 é o decreto federal que disciplina essa questão, o decreto de 2019, né, que a gente utiliza muito nas arbitragens envolvendo as agências reguladoras, né, e esses setores de infraestrutura. E o que ele diz ali? Né? Ele trata das questões ferroviárias, rodoviárias, da infraestrutura aeroportuária, mas acabou, de alguma maneira, a doutrina entendendo que ele se aplica ali como uma regra geral para as arbitragens envolvendo a administração pública, especialmente a administração federal. Né? E por quê? Porque está ligado àquela lei de prorrogação e relicitação, que é a Lei 13.448 de 2017. Essa lei é muito interessante para vocês, alunos e alunas, né, para examinarem essa lei. Por quê? Porque essa lei, inclusive, ela passou por duas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, muito interessantes. Uma que eu utilizo bastante nas minhas aulas é a 5991, que foi a ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora, examinando a constitucionalidade da própria lei, mas tem uma outra ADI que eu recomendo, que é a 7048. Essa é fantástica, porque o ministro Gilmar Mendes foi o relator, era a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes foi o relator vencedor da corrente que puxou e acabou sendo vencedora, e ele trabalha basicamente com a complexidade da regulação. Foi, inclusive, o doutor André, lá do Estado de São Paulo, né? Aquele caso lá dos decretos de prorrogação antecipada da concessão de transporte coletivo intermunicipal de ônibus. Então, recomendo muito essa daí 7048. Para terminar aqui no meu prazo, né? Então, esse decreto ele traz mecanismos extra precatório, né? Só que tem um assunto interessante, que aí a gente vai falar depois dos 15 minutos, quando a gente voltar. Né? O decreto, ele diz o seguinte, olha, a regra é precatória, mas as partes, desde que haja acordo, elas podem chegar a uma outra composição. 3 formas de composição. A primeira é a composição dos mecanismos previstos no contrato, mas ela não diz textualmente quais são. Isso cai num espaço amplo, aberto, inclusive de discricionariedade administrativa. O doutor André já tinha comentado sobre isso, da discricionariedade. E mais outros 2 mecanismos também, que são aqueles de você poder fazer uma compensação de um encontro de contas, né, de haveres, multas, por exemplo, você pode compensar ali créditos e débitos, e também um último dispositivo que se aplica mais em casos de relicitação. Muito interessante isso. E daí surgem algumas dúvidas que eu vou deixar para o segundo tempo nosso. Né? Que dúvidas são essas? São dúvidas em relação àquilo que a professora Vera comentou, da arbitrabilidade objetiva. Por que arbitrabilidade objetiva?
porque dependendo como as partes submeterem ou fizerem ajustes, seja na ata de admissão, seja durante a própria arbitragem, né? Como eu já tenho visto aí acontecendo, para a arbitragem, para fazer um acordo, faz um dispute board, dependendo da forma como as partes componham, de repente passando para o tribunal arbitral, a escolha final, eu tenho muitas reservas, dúvidas sobre a arbitrabilidade objetiva. Mas, de novo, eu não vou entrar nesse tema, cumprindo aqui 16 minutos, passei um minutinho, eu devolvo a palavra à Carolina. Muito obrigado. Que isso, doutor Sérgio Guerra. Fique à vontade. Sua fala foi sensacional em relação à prática de arbitragem com o sistema de precatórios, as questões das parcerias, a regulação em si, que abrange todo esse sistema. E agora eu abro para as perguntas. Se alguém quiser perguntar, a hora é essa. Podem tanto pelo chat quanto pelo microfone, fiquem à vontade. Mas, se possível, eu gostaria de iniciar sabendo que vocês atuam nesta área, eu gostaria uma pergunta mais prática, na verdade. Nesse cenário dessa sistemática de precatórios, qual é a perspectiva de cada um de vocês quando há na verdade, o tempo do precatório da União ou de estados que você atua? Atualmente, algum está mais rápido, o outro está mais demorado. Eu gostaria de saber dessa questão mesmo do tempo, porque realmente precatório é algo demorado. Mas será que tem algum estado que está gerindo melhor essa questão dos pagamentos, da satisfação do crédito? Gostaria de ouvir a realidade de vocês. Bom, nós estamos com o procurador do Estado aqui na sala, né? Então, acho que ele já pode começar por São Paulo. Tá, joia. Bom, a minha perspectiva, Carolina, é de São Paulo, porque eu não atuo como árbitro, eu atuo como procurador de Estado de um ente único que é o Estado de São Paulo, né? Hoje, o tempo médio para você receber um precatório no Estado de São Paulo está girando em torno aí de 13, 14, até 15 anos, mais ou menos, tá? E esse prazo, né, a tendência é que ele aumente por conta da recente emenda constitucional número 136, que limita aí os pagamentos anuais de precatórios a percentuais da receita corrente líquida, né? Então, a perspectiva é que esse tempo se estenda, tá? Essa emenda constitucional ela foi objeto de uma ADI, acho que pela OAB, se eu não me engano, que ainda não tem perspectiva de entrar em pauta, acho que esse ano não deve ser julgado esse ano. Então, a gente pode ter algumas variações aí por conta disso. Mas, sem dúvida, está muito longe do tempo desejado. Não tem como a gente fugir disso, né? A perspectiva do constituinte originário era de que esses pagamentos eles seriam inscritos em meados de um exercício financeiro e pagos até o final do exercício financeiro seguinte. Então, a gente teria, assim, na pior das hipóteses, 1 ano e meio para receber um precatório, né? Esse era o pensamento do constituinte original. E hoje eu acho que não tem nenhum estado e nenhum município brasileiro que esteja cumprindo desta forma o pagamento. Alguns estão mais rápidos, outros mais lentos, mas eu acho que desta forma originalmente imaginada a gente não tem nenhum. Eu não tenho muita informação, Carolina, porque eu não advogo, em ação judicial, mas as informações dos meus colegas é que o município de São Paulo, que é o meu município, começou a pagar precatórios do ano de 2009 recentemente. Então, nós também estamos falando em mais de 10 anos para receber um precatório no município de São Paulo. A gente até comentava aqui que talvez a União seja o ente federativo que tem honrado mais rapidamente suas obrigações decorrentes de condenação judicial e pagamento de precatório. Mas eu não tenho nenhuma pesquisa comigo sobre o assunto. Eu também não tenho nenhum dado empírico, mas, novamente, também ouvindo dos colegas que atuam nessa área, colegas administrativistas e quem trabalha em contencioso, nesses casos, eles também estão indicando certamente mais de 10 anos, de 10 e 15 anos no Rio de Janeiro. Então, o tempo também está bem extenso. Perfeito, muito obrigado por responderem. Mais alguém tem alguma dúvida?
a exposição dos nossos convidados foram excelentes, correto? Então, assim, não há muitas dúvidas acerca do que eles falaram, porque mesmo em um curto período de tempo, foram extremamente completos, enfim, somente elogios. Olha, se ninguém perguntar nada além da Carolina, vou embora triste aqui desse debate. Não, Eu também. Eu vou ficar triste, gente. Bora lá fazer uma pergunta, nem que seja para criticar o que a gente falou, enfim. Fiquem super à Ó, acho que vontade alguma aí. coisa entrou. Ah, não, entrou aqui só um elogio, André. Olha, excelente exposição. Foi um elogio. O Arthur aqui dizendo. Mas olha, gente, o tema parece fácil, mas o tema não é fácil. O tema gera controvérsias. O tema é um dos temas mais difíceis, porque, evidentemente, vocês podem imaginar que as partes privadas, numa arbitragem contra a administração pública, vão buscar todos os subterfúgios para fugir do precatório, né? E como bem disse aqui o André, existem regras que precisam ser consideradas. Existem normas, o contrato, existem disposições específicas na ata de missão, nos pedidos que são feitos. E isso tudo gera uma complexidade grande de como é que as obrigações decorrentes de uma condenação de pagamento feita por um tribunal arbitral vai ser cumprida. estamos agora com uma pergunta. O pessoal está deixando de ser um pouco tímido agora. Boa. Estamos com duas, na verdade. Vamos iniciar aqui com a primeira. Quais os maiores desafios da arbitragem envolvendo os precatórios, na opinião de vocês? Na minha opinião, não tem. Ó, a minha resposta é bem rápida, André. A minha opinião não é nenhum desafio da arbitragem. Isso não é um desafio da arbitragem em si, envolvendo precatórios, na opinião de vocês. Esse é um desafio do nosso sistema. Ele tanto é um desafio no sistema judicial, quanto é um desafio no sistema arbitral. Então, dado que no nosso sistema a regra de condenações contra a administração pública é a regra do pagamento via precatório, e quais são as exceções que nosso sistema permite? Por exemplo, pagamentos de pequeno valor. A própria Constituição Federal permite que seja feito pagamento fora do precatório. Em situações, como disse aqui o professor Sérgio, como contratos de parceria, contratos de concessão comum, concessão patrocinada, concessão administrativa, em que no desenho contratual se preveja um colchão para fazer frente a eventuais reequilíbrios econômicos financeiros, e esse contrato venha trazer um desenho na linha da RCR, que eu mencionei, da NTT, para fazer frente a eventuais desequilíbrios econômicos financeiros, mas não é um desafio da arbitragem, é um desafio do nosso sistema de organização de como a administração pública ela se comporta perante as suas obrigações financeiras, tendo em vista, como bem disse aqui o André, a existência de uma regra que organiza as finanças públicas. É. Eu só queria aproveitar essa parte que a professora Vera traz, e por isso é que eu gosto muito de trabalhar com a ideia de sistemas, né? O precatório está fora do sistema arbitral. Ele não faz parte da competência dos árbitros, entende? Então, quando é feita a pergunta assim, como fica o precatório na arbitragem, qual é o desafio? Não tem, porque ele está fora. Ele não está dentro do sistema arbitral. Ele não faz parte da competência dos árbitros. Os árbitros eles vão dar a decisão dele, acabou. As partes é que vão ter que ir lá buscar a remunerar, receber, né, fazer todo o encaminhamento para que um dia, né, consiga lá receber. Mas ele está fora do sistema, a não ser que você esteja falando de uma arbitragem envolvendo um contrato de parceria, aí sim, você deixa de falar de precatório se for para o bem do sistema, ou seja, a própria lei, o próprio decreto, ele diz que o pagamento, em regra, continua sendo pelo precatório, mas você pode, de comum acordo entre as partes, né, visando o equilíbrio sistêmico, você buscar novos mecanismos. Então, para simplificar, né, como a professora Vera explicou, e está fora. Né? Então, é só lembrando, se você colocasse isso dentro de dois grandes sistemas, né, o árbitro, o tribunal arbitral, ele só vai só até sentença condenatória, ponto. Entendeu? Então, como se fosse como um setor privado. E depois você vai executar. Só que no setor privado, você vai executar naquela regra simples do Código de Processo Civil, né, execução contra
contra devedor, em tese solvente, que você vai lá, executa, penhora bens, etc. e tal. E no caso da arbitragem com a administração pública, ele não vai executar porque os bens são impenhoráveis. Os bens públicos são impenhoráveis, você não pode penhorar. E aí o que você faz? Você pede para fazer o precatório, né? Vai lá para a fila, aquela fila como o doutor André explicou, você vai lá para aquela fila bonitinha, organizada, em que ninguém pode passar na frente de ninguém em função dos princípios da administração pública. É isso mesmo. Eu concordo em tudo o que foi dito aí pelo professor Sérgio Guerra e pela professora Vera, no sentido de que esse não é um tema da arbitragem. E o que me incomoda de uns tempos para cá são tentativas de incluir esse tema como um tema da arbitragem para tentá-lo excepcionar do sistema arbitral, né? Então a gente tem visto muitas iniciativas nesse sentido. E essas iniciativas me incomodam porque, ao mesmo tempo que eu reconheço que o precatório é um problema, na sua aplicação prática, mas ele não é um problema exclusivo de quem tem cláusula arbitral com o Estado, ele não é um problema exclusivo de quem litiga em arbitragem contra a administração pública, ele é um problema do Brasil, geral, que precisa ter uma solução pelas vias adequadas, por iniciativa do Poder Legislativo e do Poder Executivo, e não através do estabelecimento de exceções ou de é, divagações doutrinárias que queiram interpretar, por alguma razão, que o sistema de precatórios não se aplicaria no caso das arbitragens com a administração pública. E inúmeras teorias foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo nesse sentido, para as contratações em geral, e a maior parte desses desenvolvimentos teóricos desconsideram um pouco essa sistemática que eu procurei trazer na minha fala, de que, pelo menos desde os anos 30, a gente tem uma divisão muito clara no direito brasileiro do que é um pagamento administrativo, volitivo, objeto de empenho pela administração pública e daquilo que é um pagamento forçado decorrente do exercício jurisdicional. E todo o detalhamento que vem a partir disso, né? Tanto do ponto de vista constitucional, como legal, quanto das normas infralegais, que normalmente, inclusive, muitos desconsideram, né? Então, eu acho que o grande desafio, para mim, pelo menos, tem sido esse. Levar essa Professor, informação para as pessoas. se eu pudesse complementar, tem uma parte que eu gostei muito na apresentação da professora Vera, quando ela fez o comentário sobre os fundos, né? Porque esses fundos, na verdade, os fundos privados, eles foram desenhados, né, exatamente para você evitar que, em situações de urgência, ou seja, para manter o sistema preservado, você tivesse que ou se valer na época, né, não existia ainda a modificação da lei 9.307 para incluir a administração pública, o Tribunal de Contas era contra, etc., como a professora Vera já comentou. Mas os fundos, inicialmente, para dar, vamos dizer assim, segurança jurídica nos contratos de parceria público-privada, eles vieram com uma solução para simplificar esse aspecto. Aí, as arbitragens envolvendo as PPPs com os fundos, e aí a professora Vera comentou uma municipal, eu participei de uma municipal, e aí surgem algumas dúvidas para os arbitralistas. Os fundos devem integrar o polo ativo, perdão, o polo passivo da arbitragem? Essa vem uma dúvida. Eles têm personalidade jurídica, são representados por instituições financeiras. E aí você tem algumas dúvidas, dependendo da formatação dos fundos, né? Como operacionalizar isso na arbitragem. Isso é um tema também que ainda não está tão explorado. E como nós vamos ter aí pela frente, certamente, muitos questionamentos envolvendo saneamento básico, né, pelo Brasil inteiro, isso também acabará tendo que se desenvolver um pouco, até mais do ponto de vista doutrinário mesmo, né? Por quê? Porque na prática, às vezes as procuradorias municipais de alguns municípios que não têm muita vivência com a arbitragem, têm às vezes até dificuldade de compreender como, né, o fundo participa, se o fundo é representado pela procuradoria, se não é representado. Tem uma série de detalhes, né, do procedimento arbitral envolvendo fundos de garantidores de parcerias público-privadas que ainda estão aí para vir, mas eu repito, eu acho que a doutrina, até nós, doutrinadores, a gente tem até mesmo que debruçar um pouco mais em hipóteses e situações para ajudar no desenvolvimento da arbitragem envolvendo a administração pública.
Gostei muito do tema para uma próxima reunião mensal, doutor Sérgio. Muito interessante também. Nunca Eu, viu ouvido falar sobre, realmente deve ser explorado. Estamos com mais duas questões que eu vou apresentar para vocês. A primeira é da Beatriz Benevides. Ela perguntou, acredito mais para o doutor André, é verdade que os precatórios estão sendo revisados e analisados de forma terceirizada? Por exemplo, para evitar tanto tempo a demora? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, a gente tem a assessoria de precatórios judiciais do Estado de São Paulo que cuida desse trabalho. Ele é feito por procuradores do Estado. Isso não é verdade. Não sei se é verdade em outros estados, mas aqui na minha realidade não é. Luísa, nossa diretora também de reuniões mensais, está Oi, com a mão pessoal, tudo levantada. bem? Primeiro, eu queria parabenizar pela aula incrível que foi. Eu fiquei com uma dúvida sobre, não essa última pergunta, a penúltima agora, sobre a regra dos precatórios e de ter uma exceção a essa regra, ao pagamento, né? E o professor Sérgio disse que se, por exemplo, se tivesse um contrato, o bem jurídico que está sendo protegido pelo esse contrato precisasse do reequilíbrio econômico-financeiro, poderia não ser pela regra dos precatórios. Isso não seria uma muleta para o ente privado usar como justificativa para fugir desse regime de precatórios? Porque com contratos com a administração pública sempre tem um interesse público envolvido. Fica meio nebuloso, assim, talvez, delimitar essa questão. Como que fica isso? Se tem algum rol taxativo? Se... Não sei. tem, na verdade, a segunda parte que eu comentei, né, que eu poderia apresentar, e essa tua observação ajuda nesse sentido. Se você pegar esse decreto, o 10.025, é um decreto de 2019, né? Decreto federal, 10.025. Você vai lá depois no artigo 15 desse decreto, né? E o que está dito nesse artigo 15, eu estou com ele por aqui em algum lugar, pronto, já encontrei aqui, ele diz que, nas hipóteses de sentença arbitral condenatória que impõe obrigação pecuniária à União ou suas autarquias, o pagamento ocorrerá por meio de precatório. Ponto. Então, uma regra geral é o precatório. Bonitinho, de acordo com o que está previsto na Constituição Federal. Só que o próprio decreto, ele abre uma possibilidade dizendo o seguinte, parágrafo 2º, o disposto no caput não impede, desde que seja estabelecido acordo entre as partes, que o cumprimento da sentença arbitral ocorra por meio de instrumentos previstos no contrato, que substituam a indenização pecuniária, incluindo o mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro. 2, compensação de haveres e deveres de natureza não tributária. E 3, atribuição de pagamento a terceiro nas hipóteses admitidas na legislação brasileira. O que seria um decreto, né? Então, o presidente da República, né, certamente orientado pela Advocacia Geral da União, especializados, os advogados e advogadas especializados em arbitragem, esclarecendo que o mais importante, como você falou, o chamado interesse público, antigamente se falava muito, né, o chamado a prevalência, né, a predominância do interesse público sobre o privado, isso, obviamente, a própria doutrina, de um tempo para cá, vem relativizando, não é bem assim que se coloca o interesse público, mas vamos dizer assim, o interesse da sociedade como um todo, né, esse continua sendo o fim de uma norma desse tipo. Por quê? De novo, quando você tem um contrato de 25, 30, né, 40, 50, 60 anos, né, um contrato que é incompleto, que precisa toda hora de ter um ajuste em função de, por exemplo, tecnologias, né? Eu dei o exemplo aqui do orelhão, né? Num contrato, imagina um contrato de concessão, no serviço público de telecomunicações, no regime público, né? Não há necessidade mais de ter orelhão. Então, eu preciso mudar, eu preciso reequilibrar o contrato, eu preciso fazer ajustes. Vamos supor que você tenha tido um litígio e, ao final, o tribunal arbitral disse, olha, realmente a parte trouxe aqui e o reequilíbrio é de X milhões de reais, a administração pública tem que pagar, né? Tem que reequilibrar, tem que indenizar, etc. e tal. Então, o decreto diz, olha, vocês podem compor, né? A administração pública pode compor com o setor privado uma forma de reequilibrar esse contrato. Como? Por exemplo, você pode aumentar o prazo da concessão. Quem é o beneficiado nisso? É o parceiro privado? Não, o parceiro privado ele está, na verdade, reequilibrando aquilo que ele já tinha direito. Quem está sendo beneficiado é o cidadão, é a sociedade. Né? Por quê? Porque vai ter um serviço público de qualidade.
Então, para isso que existe essa norma, ou seja, o precatório ele continua valendo, mas há a possibilidade de você fazer uma consensualidade, ou seja, né, a ideia é de que você sente ali a administração pública, o setor privado, e fala assim, olha, vamos compor aqui. Uma nota de rodapé que eu faço é que aparentemente é simples, mas numa arbitragem, vamos supor, e isso já acontece hoje, vamos supor que as partes digam assim, olha, quem vai decidir qual é a forma de reequilibrar reequilibrar o contrato é o tribunal arbitral. Aí começa a trazer mais complexidade, porque a norma diz, por meio de acordo, as partes podem fazer ali um consenso, chegar a um consenso de mecanismos de reequilíbrio. E já há casos, no meu artigo eu cito inclusive um caso expresso, uma arbitragem pública, tá? As arbitragens com a administração pública são públicas, né? Então a gente tem acesso a alguns dados e consta da ata de admissão, dizendo que as partes, vamos dizer, entre aspas, delegaram, né, essa escolha para o tribunal arbitral. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, de eventualmente você ter um questionamento quanto a forma como as partes, nesses casos, estão tentando passar a responsabilidade do tribunal arbitral, considerando o regime jurídico de direito público, né? Mas, enfim, é isso. São muitas complexidades, tem muitas coisas envolvendo essas questões envolvendo os contratos de parceria. Aqui a gente não vai ter tempo hoje de ver, mas eu acho que é um bom tema para vocês investigarem, pesquisarem e espero que no futuro trabalhem também. Mais alguma questão? Vou encerrar desse modo essa reunião mensal incrível com esses participantes maravilhosos, doutor Sérgio, doutor André, doutora Vera. Mas antes, gostaria de perguntar se vocês se incomodam da gente realizar uma foto em conjunto aqui pelo Zoom para guardar de recordação. Luísa vai tirar nossa foto, então, se possível, quem estiver online sem câmera, agora é o momento de ligar. Enfim, gostaria de agradecer a participação de todos, por aceitarem também o convite. É uma alegria muito grande estar aqui com pessoas nas quais eu leio na universidade, que, enfim, eu participei da Olimpíada Nacional de Direito Administrativo, eu sou suspeita, e eu acabo trabalhando em arbitragem. Eu gosto muito desse tema, a arbitragem com a administração pública em si. Enfim, é uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite. Obrigada, Carolina, por nos receber e nos colocar aqui hoje para bater esse papo. Foi super legal ouvir Sérgio e André. Muito bom. Faço de suas palavras as minhas, doutora Vera. Luísa, pode Foi ir. excelente, gente. Ó, sorriam para a foto que eu vou tirar o print aqui. Foi. Muito Obrigado, bom. pessoal. Muito Prazer. obrigada, gente. Foi ótimo estar com vocês aqui. Um grande abraço, Obrigada, felicidades. professores. Vera, André, tudo de bom. Valeu. Nos Prazer, vemos nos gente. próximos eventos. Até breve. Tchau, Com tchau. Um certeza, abraço. somente Tchau, tchau. elogios. Felicidades. Tchau.